Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos falar sobre algumas características do Renascimento. A principal delas, e uma característica mais marcante, foi o humanismo. O humanismo foi um movimento intelectual e literário que vai surgir na Europa no final do século XIV, no início, e ao longo do século XIV, XV, XVI, e ele buscava a valorização do homem a partir da recuperação das antigas tradições greco-romana, tradições clássicas. Então ele carrega como um dos seus grandes princípios o classicismo, o retorno aos valores da antiguidade clássica e valorização desses valores. Essa inspiração na antiguidade clássica greco-romana. Outro ponto importante vai ser o antropocentrismo, uma outra característica do humanismo, que é a valorização do pensamento do homem. Diferente do teocentrismo, que vigorava durante todo o período medieval, onde o Deus era o centro do pensamento, a partir do humanismo, o homem passa a ocupar essa posição central, com a ideia de que ele produz o próprio pensamento, ainda que inspirado por Deus. Ou seja, não é um movimento anti-religião, anti-Deus, mas é um movimento em que carregava a ideia de que o homem passaria a ser o centro do pensamento. O homem teria o livre-arbítrio para fazer suas escolhas. O uso da razão, frente ao conhecimento bíblico. A razão passaria a guiar o pensamento humano através da experimentação, através do conhecimento, da observação da natureza. O criticismo, que é uma outra característica, a defesa da liberdade de expressão do ser humano, através de uma crítica na realidade social e na realidade cultural que cercava a Europa naquele momento. E o naturalismo, que é o retorno ao valor, à valorização da natureza, de aspectos da natureza. Entre alguns humanistas, os que mais se destacam foram Petrarca, italiano, com um poema chamado Da África, que versa sobre a Segunda Guerra Púnica, uma guerra da antiguidade. Boccaccio, com a grande obra Decamerão, onde é a primeira grande obra que vai descrever os costumes, os tipos populares, que antes não haviam obras que descreviam esses tipos. Ela retoma essa característica da antiguidade. Dante Alighieri, com o imenso poema Divina Comédia, onde ele é um poema crítico à sua época, onde ele viaja do inferno ao paraíso, criticando características e personagens da sua época. Na região da Holanda, nós temos o Horaismo de Roterdã, com o livro Elogio da Loucura, onde ele carrega uma imensa crítica à Igreja Católica, às superstições, ao fanatismo, além dos abusos do clero, propondo a tolerância religiosa e a liberdade de pensamento. Na Inglaterra, nós temos o Thomas Moros, com a Utopia, um livro clássico também, onde ele propõe a organização de uma sociedade política ideal. Inclusive, vem desse livro o termo utópico, algo idealizado pelas pessoas, algo que é utópico. E um dos seus expoentes também italiano, Niccolò Maquiavel, com o livro O Príncipe. O Príncipe é um livro que versa sobre a política, de como fazer política, e até hoje é utilizado. É um famoso livro que fala que os fins justificam os meios. Inclusive, um adjetivo negativo da língua portuguesa vai vir do próprio nome de Maquiavel. Quando nós chamamos que uma pessoa é má, uma pessoa que planeja a maldade, nós chamamos ela de maquiavélica. É um adjetivo que vem
do nome dele. Não que Maquiavel fosse mal, mas ele escreve um livro onde ele propõe diversas ações para que os políticos pudessem ter o controle da sociedade, né? Todos esses livros, essas obras hoje são disponíveis online, gratuitamente, você encontra facilmente na internet com excelentes traduções. E são obras humanistas, que estão no contexto do renascimento científico e cultural que vai ocorrer nesse período na Europa. Um abraço, fique bem.